Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Falar Português com Todos. O podcast que lhe vai permitir ouvir e praticar o português europeu enquanto aprende mais sobre vocabulário, gramática e cultura portuguesa. Tal como todos os outros episódios, este episódio ficará disponível no Spotify e também no canal de YouTube do Falar Português, Escola Online de Português Língua Estrangeira. Neste episódio, vamos conhecer algumas dicas para começar a ler mais em português. Quando começamos a estudar uma língua estrangeira, o nosso objetivo é, na maior parte dos casos, falar essa língua com outras pessoas. E por isso, concentramos-nos muito na compreensão oral e também na produção oral quando estamos a estudar essa língua. É certo que estas duas competências são muito importantes, mas muitas vezes estamos tão concentrados na compreensão oral e na produção oral que nos esquecemos de algo igualmente importante. Antes de começarmos a produzir oralmente ou por escrito numa língua estrangeira, neste caso em português, é fundamental receber input nessa língua, ou seja, contactar com uma grande quantidade de material linguístico nessa língua para mais facilmente adquirirmos o vocabulário e as estruturas gramaticais dessa língua. Há vários estudos na área da aquisição das línguas estrangeiras que mostram que a leitura é precisamente uma das ferramentas mais importantes e prioritárias na aquisição de vocabulário e de outras estruturas linguísticas quando estamos a tentar adquirir uma língua estrangeira. Ou seja, a leitura é uma excelente aliada e é uma estratégia fundamental antes de se lançar para a produção oral ou para a produção escrita. Já sei em que é que pode estar a pensar. Então, mas como é que eu posso escolher livros ou outros textos para ler em português? Sinto-me um pouco perdido ou perdida. É isso que vamos tentar resolver neste episódio do podcast. Antes de começar a ler mais em português, antes de começar a procurar textos para ler em português, há três fatores aos quais deve dar particular atenção. Em primeiro lugar, evidentemente, o seu nível de proficiência linguística. Os textos devem ser adaptados ao seu nível de português. Em segundo lugar, deve dar também atenção aos temas do seu interesse. Ninguém quer ler textos sobre temas que não lhe interessam. E, em terceiro lugar, deve dar também atenção ao tempo que tem disponível para fazer essa leitura. Não queremos entrar na frustração de começar a ler um livro de 1857 páginas que nunca vamos conseguir terminar, certo? Resumindo, independentemente dos textos que escolher ler, eles devem ser compreensíveis, devem ser interessantes para si e deve ser possível entender o sentido global. Se não entender nada do que está a ler, se o tema for completamente desinteressante para si, é perfeitamente normal, é perfeitamente aceitável colocar de lado esse livro, abandonar essa leitura e avançar para a leitura seguinte. Vamos lá então, sem mais demoras, conhecer mais dicas para começar a ler mais em português. Dica número 1. Comece por introduzir a leitura de notícias, reportagens e entrevistas na sua rotina. Uma das formas mais simples de introduzir a leitura em português na sua rotina é lendo notícias, entrevistas, reportagens durante 5 a 10 minutos por dia. Desde os níveis mais básicos, esta é uma boa estratégia porque é possível encontrar notícias muito curtas, com vocabulário muito simples e, além disso, os temas são temas do cotidiano, são temas atuais. Hoje em dia já é possível ter acesso a muitas notícias de forma livre na internet, mas se quiser ter acesso a uma variedade ainda maior de textos jornalísticos, existem vários órgãos de comunicação social portugueses com programas de subscrição, tais como o Jornal Público, o Expresso ou o Observador. Dica número 2.
leia histórias adaptadas a estudantes de português de língua estrangeira. Se o seu objetivo é começar a ler textos mais literários, uma boa ideia é procurar alguns livros com histórias adaptadas a diferentes níveis de português língua estrangeira. Para estudantes de português europeu, há uma coleção da autoria de Ana Sousa Martins, a coleção Contos com Nível, que está dividida em 4 volumes. O volume 1 dedicado ao nível A1 e mais 3 dedicados, respectivamente, aos níveis A2, B1 e B2. Nestes livros, o que vai encontrar são pequenos contos com um glossário, com atividades de compreensão de leitura e também de gramática associadas a cada um dos contos. Se tem também interesse em ler em português do Brasil, recomendo ainda a coleção de leituras graduadas da professora Luciana Canónico Cruz, uma professora parceira do Falar Português, que já participou em várias aulas ao vivo aqui no canal de YouTube do Falar Português. E nessa coleção de leituras graduadas vai também poder fazer a leitura de várias histórias adaptadas a diferentes níveis de português. Eu deixarei aqui na descrição os links para todas estas referências, para estas coleções, e deixarei ainda os links para assistir às aulas em que a professora Luciana Cruz participou. Terceira dica: continuamos aqui dentro dos textos literários e a sugestão é ler histórias universais para crianças. Há um conjunto de histórias que todos nós, em diferentes partes do mundo, conhecemos. Portanto, esse conhecimento da história pode ser uma vantagem para a sua leitura em português. Escolha algumas histórias universais para crianças que já conhece bem e escolha aquelas que acha mais engraçadas, que são mais interessantes para si e leia a tradução dessas histórias em português. Esta é uma sugestão particularmente válida para quem está nos níveis básicos ou na transição entre os níveis básicos e o nível intermédio, e é uma boa primeira leitura não adaptada a estudantes de português de língua estrangeira. Atualmente, na internet já encontra facilmente algumas traduções das fábulas de La Fontaine ou até dos contos dos irmãos Grimm. Quarta dica: leia traduções de livros que já leu no passado. Continuamos dentro da mesma lógica de ler histórias que já conhece. Se leu na sua língua materna 1 ou 2 livros que lhe interessaram muito, que são os seus livros preferidos, se já conhece bem a história que é contada, será muito mais fácil fazer a leitura de uma tradução desses livros em português. Assim será mais fácil entender qual é o significado de algumas palavras ou expressões que de outra forma não conseguiria reconhecer ou entender em português. E será também mais fácil não cair na tentação de parar sempre que encontra uma palavra que não conhece. Isto porque será simples manter-se concentrado ou concentrada no sentido global da história. E isto leva-nos a uma dica bónus. O objetivo de ler em português não é parar sempre que encontra uma palavra, uma expressão, uma estrutura gramatical que não conhece. Tente fazer uma leitura fluida, sem paragens para ir ao dicionário procurar todas as palavras e expressões que não conhece. Concentre-se no sentido global e pode sim, ao fim de algumas páginas de leitura ou no final de cada capítulo, fazer uma breve pesquisa no dicionário daquelas palavras e expressões que não entendeu e que sublinhou. Pode fazer esse trabalho de sublinhar as palavras e expressões que não entende, para no final da sua sessão de leitura fazer uma pesquisa. Mas não interrompa a leitura. Se de facto está a ler e não entende rigorosamente nada do que está a ler, então, como disse no início do vídeo, isso significa que o melhor é abandonar essa leitura porque não é adaptada ao seu nível. Outra situação possível é haver uma palavra absolutamente fundamental para entender o sentido global. Por exemplo, vamos imaginar que está a ler um texto sobre peixes.
Se não sabe o que significa a palavra peixe, pode ser um pouco mais difícil entender o sentido global do texto. Então, nesse caso, se sentir que é uma palavra absolutamente fundamental para a compreensão do texto, se é algo que está a bloquear a compreensão do texto, fará sentido parar para fazer uma pesquisa. De outra forma, siga em frente. E chegamos à quinta e última dica. Deixe-se levar pelos policiais. Quando se sentir motivado ou motivada, com coragem para leituras mais extensas, uma estratégia de sucesso, algo que atrai muitos estudantes de português de língua estrangeira, é a leitura de policiais. Os policiais têm uma fórmula que é uma fórmula de sucesso para estes novos leitores, para quem está a começar a ler em português ou noutra língua estrangeira, que é a fórmula que junta a história atrativa, a surpresa, a aventura, tudo isto com uma linguagem muito simples, com um vocabulário muito acessível. Deixo como recomendação os livros policiais do autor português Lourenço Ceruia, um jovem autor que tem uma coleção já com alguns policiais que estão a fazer muito sucesso aqui em Portugal. Encontrará as referências na descrição do episódio. Depois de passar por todos estes passos, estará preparado ou preparada para começar a explorar outras leituras, para selecionar as suas leituras, para experimentar novos livros, aventurar-se nos grandes clássicos das literaturas lusófonas, por exemplo. Se não vive num país lusófono, aproveite também para explorar todas as possibilidades do Kobo, do Kindle ou ainda a Biblioteca Digital Camões, onde encontra centenas de recursos em acesso aberto. Encontrará também na descrição o link para aceder à Biblioteca Digital Camões. Para tornar a sua experiência de leitura ainda mais completa, recomendo-lhe também que participe em clubes de leitura ou que se reúna com outros amigos que também estudam português para falarem sobre os livros que têm lido. Isso é uma forma muito interessante de aproveitar todo o material linguístico que recolheu durante a sua leitura para depois aplicar esse mesmo material, vocabulário e estruturas gramaticais, na conversação. Se quiser ter a experiência de participar num clube de leitura dedicado a estudantes de português em língua estrangeira, poderá ser interessante participar nas sessões do Clube de Leitura Página em Branco, aqui do Falar Português. É um clube de leitura em que não terá de se preocupar com a seleção do livro, porque em cada sessão haverá um livro para ser lido e comentado por todos os participantes. Tentamos que em cada sessão do clube de leitura haja livros de diferentes níveis ou dirigidos a diferentes níveis de proficiência linguística e, além disso, tem o acompanhamento de uma professora durante toda a sessão do clube de leitura. Este clube de leitura, o Clube de Leitura Página em Branco, é um clube com sessões a cada 2 meses e se tiver interesse em participar nas próximas sessões, saiba como é que pode fazer a sua inscrição aqui na descrição do episódio. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Pode Falar Português com Todos. Gosta deste tipo de conteúdo? Deixe o seu gosto, subscreva o canal e ative as notificações para saber quando é que há um novo episódio ou quando é que estamos em direto com uma nova aula de português real. Da minha parte é tudo, despeço-me e digo-lhe até breve!